sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, porto seguro. Olá, amigas e amigos do programa Despertando Mulheres na TV com a Andréia Fioravante, pela RS Play TV, canal 524 da Claro TV. E hoje nós estamos aqui com o último episódio do mês de abril. E não poderia ser diferente, porque estamos encerrando o primeiro quadrimestre do ano. E para nós, mulheres de sucesso, como eu disse, não poderia ser diferente, porque hoje é um programa que fala de sucesso. Muitas vezes, você certamente, minha amiga e meu amigo, quando te perguntaram o que era ter sucesso, você respondeu algo mais ou menos assim: ter sucesso para mim é ser bem-sucedido, bem-sucedida profissionalmente e ter muito dinheiro. Pois é, para muitas pessoas essa era ou ainda é a resposta. Mas sabemos bem que sucesso vai muito além disso. Mas isso faz parte. Ter muito dinheiro e também ter sucesso profissionalmente. Então hoje eu trago uma convidada que vai falar como ter sucesso profissional e financeiro para você, minha amiga, meu amigo, que é empreendedora, que é empresária, que é empresário. Sabe por quê? Porque se você tem uma estratégia de crédito, você pode sim alavancar a sua empresa, o seu negócio, e isso vai trazer transformação na sua vida e transformação para toda a comunidade e sociedade onde você vive. Mas crédito por crédito pode se tornar um peso. Então hoje eu vou receber aqui a Thaís Clemes, que é estrategista financeira e empresarial. E entre outras também qualificações e capacitações dela, que já esteve comigo sim aqui no Despertando Mulheres, mas falando sobre inteligência emocional, sobre saúde emocional. Então, fique agora com os nossos patrocinadores, compartilhe o link para que mais pessoas tenham acesso a tudo que nós vamos entregar aqui para você, porque o Despertando Mulheres é um espaço de voz, de informação e de orientação. Já retornamos. Voltamos e, como eu disse, hoje o tema para encerrar esse quadrimestre de 2026 é sobre sucesso financeiro e profissional. Porque, na realidade, para muitos empresários, empresárias, empreendedoras, não falta crédito, não falta dinheiro. O que falta é estratégia. Então, eu recebo hoje aqui a Thaís Clemes e eu quero estar apresentando a Thaís, que você já conhece, né? Ela é nossa parceira de projetos do Despertando Mulheres, faz parte desse ecossistema, já esteve aqui conosco, mas hoje ela vai trazer um tema bem diferente de todos que ela tem compartilhado aqui comigo e contigo.
A Thaís, que é cristã, é solteira, mãe da Emily, estrategista de crédito empresarial e também estrategista financeira, analista de perfil comportamental, master coach com mais de 20 anos de atuação no mercado financeiro. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre crédito, sobre financeiro empresarial, nós vamos falar trazendo muita orientação, trazendo clareza e estratégia para você. Então, se você já compartilhou o link, muito obrigada. Se você não compartilhou, continue compartilhando o link da RS Play TV e também do Facebook e do YouTube Andréia Fioravante. Thaís, uma alegria te receber de novo aqui e para tratarmos de um tema que ainda não tínhamos tratado, assim, com todo esse tempo, né, um episódio inteiro para falarmos disso que hoje é o que tu faz com muita excelência, com muita capacidade e que é o teu dia a dia, porque tu trabalha na área financeira há mais de 20 anos, na realidade aproximadamente 30 anos, dá para falar. É que nós não queremos Não, entregar as idades, obrigada. sabe, mas na realidade é aproximadamente 30 anos, está mais perto dos 30 do que dos 20. É, Seja muito bem-vinda. obrigada. É sempre uma honra estar aqui, né. A primeira vez hoje falando sobre o meu trabalho de fato, né. A gente sempre falou sobre inteligência emocional, sobre vícios, que é um assunto que eu gosto, né, e eu acho que eu tenho uma sede sobre isso, né. E eu vejo, percebo assim, eu percebo que atuando junto com os empresários, e empresárias, né, como existe ainda, crenças limitantes. A gente vê no dia a dia, no próprio falar do empresário às vezes, né, não consigo separar uma coisa da outra, né. Mas como tu disseste, eu tenho mais de quase 30 anos, né, no mercado financeiro, passei pelo Santander, pelo Bradesco, pelo HSBC, pelo antigo Banco Comercial do Uruguai, né, trabalhando tanto como pessoa física como jurídica, né. E hoje meu trabalho é esse, é entender a necessidade que uma empresa tem de tomar crédito e alinhar com ela qual é a melhor operação, prazo, né, porque existe muitas nuances dentro de um crédito, que às vezes o empresário ele sabe fazer o negócio dele, fazer o negócio dele ter uma rentabilidade, ele é bom vendedor, ele é bom naquilo que ele faz, né. E eu venho para mostrar para ele outras formas dele se alavancar, né. Thaís, olha só, aqui, né, fazendo meu tema de casa para poder te entrevistar, porque Sim. esse não é o meu chão, né. Mas olha só, hã, como estrategista, né, quando tu vai atender o teu cliente, tu busca entender o momento da empresa, a capacidade de pagamento da empresa, os objetivos para aquela tomada de crédito, né, e a partir disso, então, tu escolhe a melhor linha de Sim, crédito e o tempo certo e a forma certa também dele tomar esse crédito, dele for fazer os pagamentos. E eu quero falar aqui, Thaís, alguns dados, né, porque no Brasil, o BNDES, por exemplo, ele ele movimenta bilhões por ano, né, desde a as pequenas, médias, às grandes empresas, né. E olha só, no Rio Grande do Sul, deixa eu te dar um dado, em termos de Brasil, tá, uhum, cerca de 34% dos empreendedores, do público que empreende, é feminino, uhum, né, as mulheres empreendem aí, nessa fatia de sim, 34%. Mais de 10 milhões de mulheres estão empreendendo e elas, têm dificuldades para ter acesso ao crédito. No Rio Grande do Sul, a maioria das empreendedoras, óbvio, né, desejam crescer e alavancar seus negócios, né. E a gente vê então que a mulher ela está empreendendo mais, ela está buscando por mais crescimento, mas ela ainda precisa de direção estratégica para crescer com segurança. sim. Me fala sobre isso. Eu vejo assim, ó, as mulheres elas estão avançando muito no mercado, né, só que, falta realmente conhecimento, né, Uhum, porque assim, hoje como que funciona? Tu tem uma empresa, tu abre a tua conta no banco A, B ou C,
Uhum. Daí tu quer buscar crédito, daí tu chama o banco A, ele vai te oferecer aquilo que é interessante para ele. O Entendi. banco B, o que é interessante para ele, e o seu que é interessante para ele. É muito difícil, eu já trabalhei no banco, então eu não falo eu falo isso por experiência própria. Nós temos que bater meta. Entendeu? Eu tenho que bater a meta, então eu tenho que vender o meu produto, eu tenho que convencer ela que esse é o melhor negócio. Só que hoje, tu falaste do BNDES, existe bancos menores, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o BRDE, a gente tem o Badesul, e esses bancos, eles têm linhas específicas para as mulheres, com taxas diferenciadas. Todos os bancos de desenvolvimento, eles têm taxas diferenciadas para as mulheres. Então, na realidade, falta esse Fa esclarecimento, Isso. essa informação, esse conhecimento, porque é que nem tu está falando, né. Vamos supor, eu, Andreia, tenho conta no banco X. Uhum. Às vezes, eu nem vou buscar outras alternativas em outros bancos, Porque eu né. tenho pressa. Às vezes o crédito ele é tomado no momento de pressa. Tenho pressa, Ele tenho que não suprir é uma isso, necessidade. ele não é algo que ele é estudado. Entendi. Quero fazer agora, então é agora, E entendeu? eu vou naquele banco, não pesquiso outros e muito menos os Isso. bancos que estamos Porque citando. demora, o crédito não um crédito bem tomado, ele não é um crédito que vai tomar em uma semana ou 2, Uhum, entendeu? Às vezes pode ser que dê certo, mas às vezes tem crédito que a gente demora, sem brincadeira, num banco de desenvolvimento até 120 dias, entendi. entendeu? É, e daí a gente entra noutra situação, né, Thaís. Muitas empresas fecham a cada ano no Brasil. E sempre se coloca a culpa nos altos impostos. Sim, o imposto no Brasil é muito alto, a forma que se paga esse imposto também não é mais adequada. Não, Estamos em meio a uma reforma tributária com período de sim. adaptação aí de 10 anos, mas o que que acontece? Que eu tenho visto assim, Thaís, não é só esse o problema, né, e Aham. nós já falamos aqui, não se estuda primeiro não existe educação financeira, Não, né. Segundo, não se estuda sobre créditos. não. Terceiro, a pessoa abre o seu negócio, mas assim, a maioria, não faz uma pesquisa de mercado, não faz, não sabe se é com aquilo ali mesmo que é, para ele, se ele vai gostar, se ele tem um dom natural, se ele vai contratar as pessoas certas, ou seja, falta gestão e inclusive a gestão É, financeira. Tu vê isso? eu Eu vejo muito acredito eu nisso. acredito nisso. O que que eu vejo muito assim hoje, né? A mu principalmente a mulher. A mulher quando ela empreende, eu digo a mulher, ela tem várias funções, né. Ela tem várias funções. Aham. E quando ela empreende, ela não tem tempo, às vezes, de buscar o conhecimento necessário para aquilo que ela está fazendo. Ela entende do negócio dela. "Ah, eu sei fazer sapato, então eu entendo de fazer sapato", mas eu não tenho muitas vezes tempo de buscar uma tributação adequada. Então, às vezes, ela tem um contador que ele é só ele é um guarda-livro. Olha, eu tenho uma implicância às vezes com alguns contadores. Eles são um legítimo guarda-livro. É para fazer assim, 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 assado. Às vezes elas poderiam estar num lucro real e estão num lucro simples. Estão no simples, porque é mais fácil para o contador fazer, porque tudo que tu para te tirar vantagens dá mais trabalho. Né, existe como tu tirar vantagem daqui um pouquinho de imposto, algumas coisas assim, mas isso é Sim, mais trabalhoso. Então eu vejo que a mulher, ela falta conhecimento e muitas vezes eu vou falar de um caso prático, né, atendendo uma cliente com sérias dificuldades financeiras, e nós mulheres nascemos para quê? Para agradar, certo? Nós viemos para ser boazinhas, a gente não pode desagradar, a gente nasceu para servir, né, porque antigamente a mulher só servia para servir. Hoje que a mulher está no momento de se impor, de falar aquilo que gosta, que de está se aprendendo posicionar, a né. se posicionar, mas até então não. Então hoje existe essa cultura enraizada, assim. É, a cultura de que quem provê financeiramente, quem faz dinheiro, quem É o homem, multiplica, quem investe, né, é é o o homem. e Daí daí ela está à frente de um a negócio. mulher na nossa idade, né. Ô gente, a gente não quer falar idade, mas a gente não tem problema, 50 mais, tá, 50 mais. Mulheres 50 Itamar, mais, muito orgulho, né. né, com muito orgulho, inteiras, né. O Aham. que acontece, sai da mão do pai, no bom sentido, para ir para a mão do marido. Então a mulher hoje, por mais que olha só gente, os dados em nível Brasil, Rio Grande do Sul, né, mais de 30% dos empreendedores é público feminino. As mulheres estão empreendendo Cada vez muito. mais, cada vez No Rio mais. Grande do Sul, cada vez mais. Só que
né, o que tu estava falando, a mulher às vezes não tem tempo, a mulher não prioriza, porque a mulher não foi educada para Não, isso. ela tem muitas tarefas, ela tá lá empreendendo, dessa minha cliente, então ela empreende na empresa da família, daí ela tem problema com o neto, dela que cuida, dela tem os filhos que trabalham junto. É, daí Da daí isso é um perigo, porque daqui a pouco eu e tu vamos estar falando É, da daí área da inteligência mas daí eu emocional. vejo que, por exemplo, existe daí eu ofereci para ela apresentei um consultor financeiro para ajudá-la. Ela achou o valor alto. Então, às vezes, ela faz uma conta que não é uma conta inteligente, né, e daí eu mandei para ela assim: "Quanto esses 3.500 ele ia cobrar, esses 3.500 tu ia ter um custo, ele ia te ajudar com advogado, ele ia te ajudar com a renegociação do banco, ele ia te ajudar com estratégia de venda, quantas coisas ele faria por ti dentro da empresa e te tiraria um fardo". É bem isso, é cultural. É cultural, porque assim, as pessoas, no Rio Grande do Sul principalmente, Andréia, existe um fato muito chato que o gaúcho ele pensa assim, ele não quer saber quanto ele vai ganhar, ele quer saber quanto ele vai te pagar. Tu entendeu? Ele não quer saber, por exemplo, eu vou ter me beneficiar disso, não, ele quer saber quanto que ele está te pagando. Então hoje uma pessoa que está iniciando um negócio, quando ela consegue entender que se ela se cercar de consultores financeiros, de pessoas que entendem do negócio, que para criar junto com ela uma estratégia, ela vai ter a mente dela aberta para poder fazer aquilo que ela sabe. Uhum. É, e não só consultores financeiros, Tudo. né, Thaís, precisa das consultorias, né, Precisa. quando tu não tem um dos conhecimentos, tem que buscar. E trazendo ainda esse foco para a mulher, eu vejo assim, essa questão tu falou, né, a mulher nasceu para servir, né, Uhum. eh, quem administra, quem faz dinheiro, quem multiplica, enfim, é o homem. Essa é a cultura e não é cultura de Rio Grande do Sul, Não é que tem a fama de ser o estado mais machista e não é o estado mais machista. Só tem a fama, viu, mas não é. Isso é geral. Então, o que que acontece? A mulher não é ela que administra, não é ela que faz o dinheiro, culturalmente, né. Nasceu para agradar, para servir. E daí quando tu diz assim: "Não tem tempo", né, eu digo: a mulher não priorizou. Uhum. E às vezes, daí eu disse que é perigoso, minhas queridas, porque senão nós vamos entrar aqui na questão emocional de crenças, enfim, né. A avó foi cuidar do neto, por quê? O neto não tem mãe? A avó está se posicionando Isso. no lugar da mãe, porque nós como mães, esposas, filhas, avós, né, que eu estou esperando meu neto, para daqui não sei quantos anos eu estou esperando. O que que acontece? Vou amar, vou querer muito estar, né, com meu neto e minha neta. Mas nós precisamos Priorizar. também, o que eu digo, e esses dias falando com uma bisavó, eu falei isso, né, eu disse: "A tua filha não deixou o filho e a nora serem pais, e agora está pagando o preço". Então quantas vezes minha amiga empreendedora, empresária, profissional liberal, deixe cada um ocupar o seu lugar. Eu aprendi isso na pele, viu. Deixe cada um ocupar o seu lugar e você ocupe o seu lugar, assume as suas responsabilidades e não traga para as suas costas a responsabilidade e o peso que são de outros, porque você impede os outros de crescer. E você O também está negócio impedindo o dela, né. seu crescimento. É, e a gente vê muito isso, né, principalmente em empresas familiares, assim, essa Uhum, mistura, né. E eu vejo que esse é um grande desafio da mulher hoje. Eu digo falta de tempo não, mas é que por essa uhum, crença uhum. nossa, né, de que nós mulheres, temos muitas crenças que precisam ser superadas, eu estar no meu negócio e fazer o meu negócio de forma estratégica, às vezes parece que: "Ah, vou deixar faltar ali, vou deixar minha presença faltar lá". E a culpa, né, E a Thaís? A culpa. culpa, eu tenho que estar lá ajudando e eu estou aqui. Até na A administração de uma culpa. empresa, a mulher é diferente do homem, o homem é Uhum. prático. Não serviu, ele manda embora, a mulher ela já vai avaliar. Por quê? Sabe? "Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo". É. É diferente a forma de uma mulher gerir uma empresa e um homem. Tu sabe, Thaís, que eu estou estudando sobre algo que eu já comecei a falar e quero falar muito mais, né. Uma frase que me despertou muito e eu tenho refletido muito sobre isso, né. Daquela mulher que lucra muito, faz muito dinheiro, Uhum. na visão dela. Financeiramente, ela fez muito dinheiro, financeiramente ela está lucrando, financeiramente ela está bem, mas esse lucro valeu a pena? Porque ela abriu Ou mão, né. seja, que lucro foi esse? Ou ela está faturando muito,
mas para ela, dependendo dos valores, ela está tendo lucro? Uhum. Porque dependendo dos valores, ela vai dizer: "Eu estou faturando, eu estou tendo lucro, estou fazendo dinheiro, né, estou pagando o que tem que pagar, estou investindo e está sobrando, tem lucro a empresa, o meu negócio". Ok, mas dependendo dos valores dessa mulher, ela vai dizer assim: "Tá, eu fiz muito dinheiro, tô com lucro na minha empresa, mas é um lucro verdadeiro? É um lucro que eu quero? Porque a custo de quê? Sim, de A abrir mão. custo de quê?" É porque a mulher quando ela empreende, a gente está mudando o assunto, né, mas a mulher quando ela empreende, ela é diferente do homem, porque ela abre mão de muitas outras coisas. É, mas, a gente não tá mudando de assunto, porque a gente o que que a gente tá dizendo aqui, né, crédito com Estratégia. estratégia impulsiona. Uhum. Agora crédito por crédito Não, pode derruba. afundar e trazer peso, Sim, né. o crédito por crédito, assim, tomar crédito, sem ter um destino correto para aquilo, mesmo quando tu toma crédito, por exemplo, tu tá muito alavancada, alavancada a gente fala, né, tomando muito crédito, digamos Tá, assim. Parcelas altas, aquilo não tá cabendo no teu fluxo de caixa. entendi. Então, assim, eu posso readequar esse crédito, eu posso ter uma operação de crédito onde eu vou alongar ele, onde eu vou ter uma parcela menor. Mas eu vou estar dentro do meu fluxo de caixa. Agora, o crédito mal tomado é aquele que eu tomo um crédito para pagar uma conta. É, faz uma conta para pagar outra conta? Isso, esse é o Existe pior. muito isso, Existe Thaís? muito e isso dá muito receio. Eu sempre digo, né, a gente é muito intuitivo, assim, né. Eu atendi uma empresa que eu vi que o cliente era um cliente sabia muito bem o que ele fazia, mas ele não sabia gerir a empresa. Entendi. E ele foi tomando crédito, tomando crédito, tomando crédito, e em 1 ano ele quebrou, porque ele não soube gerir administrativamente a empresa. Não teve a estratégia que é essa assessoria que tu Isso. também presta quando a pessoa te procura, de saber para o que é o crédito, Se se cabe no cabe. teu bolso, vamos dizer Isso, assim, né. por isso que é sempre bom ter uma consultoria financeira, né, e que existe várias consultorias. E isso às vezes vai na grande maioria das vezes vai agregar lucro para tua empresa, né. Sim. E se ele tivesse tido uma consultoria que ajudaria fazer a estratégia do negócio dele com todo aquele crédito que ele tomou, ele estaria em pé hoje com toda certeza, né. E qual é o erro mais comum que tu enxerga na tomada de crédito? Esse Esse seria no um dos mais impulso, de comuns? tomar o crédito no impulso. Eu estou com problema de caixa, não estou conseguindo pagar, eu não estou conseguindo gerir o meu fluxo, e daí eu vou lá e tomo um crédito, Uhum. para poder cobrir um buraco no meu caixa. E às vezes E o mês que vem, se não houver estratégia, mês que vem eu vou ter o mesmo buraco. e parece ser uma coisa boa num primeiro momento, uma taxa boa, e ele vai lá e toma por impulso. Não, às vezes é melhor, tipo, ir lá tentar renegociar com o banco, achar uma outra forma estratégica. Você tem que ser muito estratégico para tomar o crédito, né. Esse crédito no impulso, muitas vezes, quando é para pagar a conta, ele não é um bom crédito. Mas às vezes Sim. eu posso tomar um crédito no impulso, porque ele vai me alavancar o meu caixa. Qual seria o momento certo então, daquele empresário, daquela empresária tomar um crédito? Eu acho que o momento certo é quando ele tem uma noção do que realmente aquele dinheiro vai trazer de lucro para o caixa dele, né. Hum. Porque o que importa, a gente sempre fala, é lá, é a última linha do teu balanço, né, quanto que ele deu de lucro no final, entendeu. Quanto te sobrou. Hum. Porque pode parecer assim, para quem não está acostumado: "Ah, vou pegar um dinheiro, vou tomar um crédito". Uhum. Parece sempre que é porque tu vai pagar uma dívida que tu não está tendo para cobrir, mas nem sempre é para isso. Quais são os casos A que tu tem dívida, visto? eu sempre falo que a dívida é aquilo que tu não pagou. Uhum. Tu tomou um crédito e tu não conseguiu pagar ele, aí sim ele se torna uma dívida, Sim, sim. entendeu. Porque se tu tomar um crédito e ele coube no teu fluxo de caixa e tu tá honrando aquelas parcelas, e aquilo não tá te deixando com um saldo negativo no final, ele não foi um crédito mal tomado. E a pessoa pode tomar crédito para, por exemplo, esse que não é a forma mais correta, que tomou por impulso para pagar uma dívida, enfim. Ela pode para se pra ou ela quer ampliar o negócio dela, de forma Uhum, física. Eu quero construir algo, entendi. eu preciso muitas vezes, vale a pena a empresa tomar um crédito, um capital de giro, para comprar a mercadoria dela à vista, porque se ela toma um crédito a 1,90 ao mês, e ela tem lá de 5 a 7% de desconto à vista, o que que vale mais a pena? Tomar o crédito, tu entendeu? Interessante. E Thaís, se tu pudesse
assim, dar um direcionamento, né, uma empresa de médio porte, vamos dizer, né, uma empresa de médio porte que ela quer, né, tomar um crédito, ela precisa para ampliar a empresa, para crescer, né. Como é que tu faz no teu trabalho? Tu pesquisa vários bancos, não somente os que ela já trabalha, para que a nossa audiência possa entender como que é o Como é? teu serviço. Por exemplo, assim, a empresa quer tomar um crédito, né, a gente vai entender o quanto ela fatura, quanto tempo ela tem de mercado, porque é algo muito importante, por exemplo, às vezes a empresa quer buscar ela quer uma linha de FGI, que é uma linha do governo, né, que o governo ele garante 80%, tá. Então muitas vezes a empresa tem que dar 20% de garantia. Uhum, Só que a empresa tem que ter 2 anos. Ah, uma linha subsidiada do Badesul, do BRDE, a empresa tem que ter 2 anos de CNPJ ativo. Ela não pode ter, por exemplo, que às vezes ela vai tomar mas não aprovou". Por que não uhum. aprovou se eu não tenho restrição? Não, tu não teve restrição agora, mas pode ser que no período de 12 meses tu teve. Ah, entendi. Daí o banco consegue ver isso. Então hoje e nós, André, no Rio Grande do Sul, estamos sofrendo muito para tomar crédito hoje, porque nós depois da que a gente veio da pandemia, a gente teve a enchente. Entende? Por exemplo, na época da enchente, o governo liberou não sei quantos bilhões. Muitas empresas não tiveram acesso. Por Sim, quê? Porque a empresa, para tomar o crédito da enchente, ela tinha que ter rating A ou B. E hoje, uma empresa para ter rating A e B, ela tem que ser uma empresa muito, 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 muito saudável. traduz o que é isso que É, é por o exemplo, quando tu vai tirar o teu fala Serasa. português. Tu vai tirar o teu Serasa, né, Tá, tu tem que estar lá uma ponto pra te ser tu tem que ter uma pontuação de 900, 800, que tu é tu tá bem. O rating A ou B, cada banco ele analisa o crédito de um jeito. Ele tem parâmetros diferentes. Por exemplo, se tu vai numa Caixa Federal, ela não quer saber do teu balanço, do teu faturamento, ela quer saber quanto tu declarou de fato, entendi. o quanto tu declarou para a Receita. Ela pega aquilo, 30% do teu faturamento é o que tu tem possibilidade de tomar crédito, Posso comprometer 30%, vamos desde que dizer. tu não esteja tomando crédito no mercado. Entendi, porque faz essa pesquisa também. Faz essa pesquisa. Eu faturei 1.000.000, posso ter 300.000 de linha na caixa. Depende. Mas se eu estou tomando 150.000 no mercado, só me sobrou 150, Entendi. Tá. entendeu? Ela vai avaliar patrimônio dos sócios, restrição dos sócios, quanto tempo o sócio tem na empresa, como é o comportamento dele de pagamento de boleto. Então são várias coisas, Uhum. entendeu? Quanto ele tem de endividamento. Então cada banco ele tem o seu critério de avaliação. E precisa a pessoa ter essa pontuação. Precisa ter essa pontuação. Gente, vocês viram? É muita coisa, viu? Às vezes nós podemos pensar que é fácil, por que que o empresário ou a empresária tal conseguiu e eu não? É o meu banco que não é bom? É o consultor, a consultora que eu contratei que não é bom? Não. Tem muitos requisitos e pré-requisitos. Mas é importante que você compartilhe o link para que Sim. mais mulheres, para que mais empreendedoras, empresárias profissionais liberais ou você que pretende empreender possa estar assistindo o programa de hoje. Mas agora fique aí com os nossos patrocinadores e com o nosso quadro jurídico com a doutora Márcia Prevedelo, que a cada segunda-feira tem aí informado e orientado você para que nesta área dos seus direitos, da cidadania, você possa estar bem informada e bem informado. Já retornamos.
Se afastar do trabalho nunca é simples. Na maioria das vezes, isso acontece porque a pessoa já chegou no limite, seja por uma doença, por um desgaste físico ou até emocional. E nesse momento, além da preocupação com a saúde, surge uma outra angústia. Como eu vou me manter? É aí que entra o benefício por incapacidade. Eu sou Márcia Prevedelo, advogada e especialista em direito previdenciário. Tem mais um ponto importante que pouca gente entende. Nem todo afastamento é tratado da mesma forma. Existe diferença entre um afastamento comum e um afastamento relacionado ao trabalho. E essa diferença impacta diretamente nos seus direitos. Em alguns casos, o benefício exige um tempo mínimo de contribuição. Em outros casos, não exige o tempo mínimo. Em alguns casos, existe estabilidade no retorno ao trabalho. Em outros, não tem estabilidade. E o que a gente vê na prática, ao longo dos anos, é que muitas pessoas não recebem a orientação correta. Elas são afastadas, mas não sabem exatamente qual benefício que estão recebendo. Não sabem se aquilo foi caracterizado da forma certa. E muitas vezes aceitam uma decisão que pode não ser a mais adequada. O problema é que isso não impacta só o momento presente, impacta o futuro também. Pode influenciar na aposentadoria, no tempo de contribuição e até na segurança financeira da família. Outro ponto importante é que nem toda incapacidade é permanente. Mas isso não significa que a pessoa não tenha direito ao benefício. Existe o afastamento temporário. Existe a possibilidade de prorrogação deste benefício temporário. E existe a necessidade de acompanhamento do processo. E tudo isso precisa ser bem orientado. Depois de mais de 20 anos atuando na área previdenciária, uma coisa é muito clara: o maior erro não é se afastar, é não entender o que esse afastamento representa. Porque este momento, que já é delicado, também é decisivo. Por isso, informação faz diferença. E muitas vezes é o que garante que um direito não seja perdido. Tenha a orientação e o direcionamento que você merece e precisa, porque cada caso é único. Converse com a nossa equipe. Voltamos, que maravilha, né? Nós podermos, aqui no Despertando Mulheres, promover para você orientação, informação da área jurídica. Eu, como advogada, sempre tive esse sonho de ter um quadro no meu programa que falasse sobre direito. Mas, Andréia, por que que tu não fala sobre direito, Andréia? E eu amo, gente, amo. Não sou da área previdenciária nem trabalhista, mas amo o direito. Mas do que adianta eu falar para você se você me procurando eu não vou poder te dar mais informações, tendo em vista que hoje eu não trabalho mais advogando. Tenho feito algumas consultorias na área jurídica, mas não tenho advogado, não tenho, como nós falamos, né, atuado no litigioso. Por quê? Porque hoje eu trabalho com transformação de vida por meio das mentorias, das capacitações e das imersões, onde eu trato de fortalecimento emocional. E hoje aqui no Despertando Mulheres, nós estamos, eu e a Thaís, trazendo informação e orientação que fortalece você, minha amiga empreendedora e empresária, porque te traz mais conhecimentos. Quem sabe você que está assistindo diga assim: ah, isso eu já sabia, ah, isso eu já tinha ouvido falar. Mas quem sabe para muitas de vocês é a primeira vez que você tem contato com uma profissional desta área e que traz essas informações para você. Thaís, que nem nós falávamos aqui no intervalo, né, é um assunto bom porque ele é muito prático, Sim. né, ele é prático. Tu deu recém aí o caminho, se eu te chamo na minha empresa, eu digo: "Thaís", e olha só, vou abrir um parêntese aqui, tá. Sonhar pequeno e sonhar grande É o mesmo trabalho. dá o mesmo trabalho, né. Tu sabes que eu estava vindo para cá, e eu parei na sinaleira, e eu parei e dei de cara com um prédio.
Depois vou te dizer onde é, porque tu conhece o prédio. Dei de cara com o prédio, dizia assim: "Aluga-se". Eu disse: "Ai, o Despertando Mulheres aqui, aluga-se". Daí eu disse: "Mas pra que alugar, né? É melhor comprar". É, Então, sonhar pequeno, alugar, sim, sonhar grande, é o mesmo comprar, vai trabalho, ocupar o mesmo muito tempo. tempo. Então, eu vou te dizer que eu comecei ali, sabe, a pensar, né, porque eu tenho sonho sim, de ter um prédio onde ali eu tenha profissionais que possam atender, hã, cobrando seus Sim, honorários, mas também ter profissionais numa parte desse prédio que no projeto social no Despertando Mulheres possa estar atendendo a mulher de na forma área emocional emocional. gratuito. Que nem a gente faz nas turmas, nas vagas que a gente dá das imersões, das mentorias, enfim, Sim. né? Mas de ter aquele espaço físico com trabalho direto, sabe? De segunda a sexta é sonho. Então, fecha parênteses, mas preste atenção: sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, não limite teus sonhos e muito menos o poder do teu Deus. Então, fechando parênteses, voltando aqui, né, Thaís, tu falasse aí todo o caminho, né, que tu faz dentro da empresa desta pessoa para chegar ao resultado que ela deseja com aquele crédito, porque às vezes ela nem sabe o porquê que quer o crédito. É, às vezes não, às vezes ela até sabe, mas ela não sabe como chegar ao crédito, né. Uma coisa muito importante, assim, que eu vejo, assim, muitas empresas que estão no simples, que a gente fala empresa que fatura até, né, 4.800.000 ano, elas não fazem um balanço. Então elas fazem aquela declaração, elas falam para o contador que faturaram lá 100, 200, 300.000 por mês, mas elas não têm um balanço, elas não sabem quanto eu gasto de pessoal, quanto eu gasto de imposto, quanto eu gasto de fornecedor, quanto eu que Elas não conseguem, elas têm contabilmente, mas elas não enxergam, não e não, fazem às vezes aquela elas nem fazem, às análise. vezes nem fazem, Tem isso. não tem Bom, e isso. tu pega, né, Thaís, eu tenho uma parceira maravilhosa que é a Sônia, né, Sim. que é uma contadora numa equipe de quase 20 Mulheres, mulheres, muito legal, né. né. Eu achei super É, legal, porque ela diz que mulheres, é. só contrata mulheres. Então, assim, nós temos a Sônia, que é um escritório de contabilidade extremamente qualificado, né, uma pessoa séria, responsável, visionária, mas sabemos que em todas as áreas tem os bons e os menos bons, né. Sim, E o quanto é importante o que tu falasse no outro quadro, que eu vou resumir do seguinte: cada profissional no seu quadrado, sim. né. Contador é contador, claro que tem contadores, que nem a Sônia, ela é advogada e contadora, mas às vezes o contador não tem uma formação jurídica, não tem uma Mas formação tem algo muito importante, te financeira. cortando, tem algo muito importante, que muitas vezes as pessoas querem pagar barato um contador, Também, também. porque tu tem que ter uma assessoria contábil, é diferente de aquela assessoria Tu contábil, tem que ela saber o que que aquele escritório contábil vai te vai te trazer oferecer. vai te trazer de benefício, não só fazer aquilo que tu pede, Sim. mas ele também tem que te instruir de uma forma que tu consiga ver teu negócio num todo, tu Uhum. entendeu? Então ter um balanço mesmo que seja gerencial, eu não. Porque o banco vai pedir alguns, Não, às né, vezes o banco Thaís? não pede, porque até 4.800.000, 4.800.000, tu não tem obrigatoriedade de fazer um balanço. Acima disso, tu precisa apresentar para o banco. Isso, mas eu tenho que ter aquele na minha mente, eu tenho obrigatoriedade para mim. Uhum. Eu preciso olhar quando eu olhar os meus números, eu preciso saber no Pra final onde que do isso aqui mês tá indo. no final do mês aonde que eu gastei, Uhum, quanto me sobrou, uhum. tu entendeu? E às vezes o empresário ele não sabe, Mas às vezes não sabe nem precificar o seu produto ou não serviço. e muitas Imagina vezes imagina exigir que ele não sabe enxergue, nem né, precificar. tudo, Sim, para muitas onde vezes não está sabe. indo o dinheiro que está entrando. Porque às vezes o produto, né, eh, às vezes tu compra o produto, Uhum. tu vai revender. Sim, Aí: "Ah, vou colocar uma margem de 20, de 25, de 30%, esse é o meu lucro". Não, não. porque o que que foi necessário Pra te produzir, até chegar lá. chegar A no cliente prateleira para o final. cliente final é isso. Muitas vezes não sabe precificar. As E quais têm sido os maiores desafios? Tu já falou vários, mas para pontuar de uma forma, bem clara para nossa audiência. Quais são os maiores desafios que tu encontra para aquela empresária, aquele empresário que te chama, ok, tu entendeu o momento, tu entendeu a necessidade, qual é o objetivo, o propósito com aquele crédito. uhum. Daí
tu pede o que é necessário para que tu possa ir buscar esse crédito? Quais são os maiores desafios? Às vezes a contabilidade, às vezes é um grande desafio. A contabilidade, a gente está exemplos práticos, assim, né. A gente está atendendo uma empresa que fatura quase 400 milhões, ela fatura 400 milhões ano. A nossa dificuldade é estar na documentação apresentada. Porque eu sempre digo assim para o cliente, né, para o empresário: quando eu chego no banco, eu estou vendendo a tua empresa para o banco. Então assim, quando é como eu vender um produto, né, eu preciso ter uma boa apresentação do produto. Como é que o banco se baseia? Ele se baseia na documentação apresentada. Entendi. Então tem que ter uma lógica, né. Eu não sou uma eu não en eu entendo de balanço mais ou menos, assim, né. É algo que até te comentei antes, que eu estou buscando um MBA, porque tem algumas coisas que eu preciso me aprofundar mais. Então, assim, eu tenho que ter uma documentação aonde eu apresente uma outra coisa que é terrível: imposto de renda. Daí o contador às vezes faz com que o empresário esconda tudo que ele tem. Hoje a gente está num momento, por exemplo, olha só, uma coisa ridícula, né, mas o cliente pagou de conta, ele declarou pagamentos no imposto de renda dele na ordem de uns 40 mil no ano, declarou 16. Gente, isso tipo assim, que eu fico pensando: "Gente, que contador que é esse?". Sabe que o Armando diz assim, ó, Meu, o Armando diz: "Quanto mais imposto eu pago, mais feliz eu fico". mas claro. Porque se eu estou pagando muito imposto é porque eu estou tendo né, se é um empresário está tendo um faturamento bom, se é um profissional liberal, enfim, ele está tendo um prolabore, um salário, um rendimento, enfim, bom. E a culpa não é só do profissional de contabilidade agora que eu estou falando. O empresário, a empresária, ela Mentalidade, né, não, ela Thaís? tem que ter noção de quando ela não pode aceitar tudo. O problema, a grande problema que eu vejo hoje é que a falta de questionamento. Vamos lá, a palavra de Deus fala: "O meu povo perece porque Por falta falta de conhecimento. conhecimento". E daí isso está mas isso é geral, né, falta conhecimento É. em tudo. Eu tenho que olhar o documento que o contador me apresenta e eu preciso ter uma parte crítica daquilo. "Ah não, mas foi meu contador que fez", tá gente, mas é tu. É, mas daí, o que que acontece, né, Thaís, nós falamos antes, e recém agora, a pessoa não sabe precificar, a pessoa toda consultoria ela acha Ah, cara, é. né, contrata pelo preço, não pela capacidade, competência e serviços prestados. Uhum. Então a mentalidade da pessoa não é uma mentalidade de empreendedora mesmo, né, porque o empresário precisa ter uma veia empreendedora, porque é diferente um empreendedor de um empresário. Todo empresário é um empreendedor, mas nem todo empreendedor é um empresário, né. E então, assim, para ter essa mente empreendedora, precisa entender aquela crença positiva: dinheiro chama dinheiro. Dinheiro, É uma crença positiva. positivo. Ou seja, né, tu precisa investir para ter retorno. Só que tem uma questão, Thaís, que nem nós já falamos também, nós não temos educação financeira em casa, não A temos na escola, escola. né. Eu falei, inclusive, o deputado doutor Tiago Duarte, falei para ele, tenho falado com a vereadora, né, a Nádia, por exemplo, que é uma pré-candidata também, a deputada, estadual, e também tenho outros amigos e amigas, né, que estão pré-candidatos a deputado federal. Tenho falado sobre saúde emocional na sala de aula, tenho falado, levado essa demanda para eles, e tenho falado de educação financeira também na sala de aula, precisa. Precisa. Eu penso assim, ó, Thaís, que nem, por exemplo, hoje na academia de manhã o meu trainer disse assim, né, porque eu tô nesse processo de reeducação alimentar, de emagrecimento, enfim. Ele disse: "Andrea, tu fez tua biopedância?" "Fiz." "Quanto é que deu?" "Não sei." "Ah, tá. E a maquininha, como é que era, a balança?" Daí expliquei. "Tá, e daí sai o relatório?" "Não sei." Daí ele me olhou, eu disse: "Amigo, ó, eu contrato o profissional, eu preciso confiar no profissional, o que mandar fazer eu vou fazer. Se eu ficar questionando tudo, lendo bula, etc e tal." Então eu, Andreia, pelo meu perfil pode ser, mas eu contrato, eu confio. E maioria dos nossos empresários começaram, muitos não tinham o segundo grau da nossa época, o segundo grau completo, não tinha uma faculdade, hoje está mudando, né, tá mudando o perfil do empresário hoje, né, eles têm buscado muito mais conhecimento, antes não. Então eu fui criada com meu pai a vida inteira com comércio, 3 comércios sempre.
mas não tem condições de questionar o contador, por isso que eles dizem o que tu ouve. Mas o contador falou, o advogado falou, seja quem for falou, a pessoa confia, contratou na Confia. herdade, confia. Então, na realidade, eu acho que é puxar mais, e daí fica aí, não dica, né, porque quem entende não dá dica, dá orientação. Então fica aí uma orientação, minhas amigas e amigos. Nós não somos obrigados a saber, por isso que a gente contrata, né, senão a gente faria. Mas nós precisamos buscar por mais informação, conforme você que está assistindo aqui é buscar informação. Então você precisa buscar por mais informação, mas quero falar para os profissionais, que vocês deem o máximo de vocês e que se tenha a humildade de dizer: "Isso aqui eu não entendo", tu vai precisar contratar um advogado, uma advogada, um consultor financeiro, um consultor de finanças, um consultor de recursos humanos, enfim, precisa, meu amigo, minha amiga. Você não vai perder o seu cliente para outra Não, pessoa, para o outro profissional. Bem diferente disso, você vai estar conquistando mais confiança do seu com certeza, cliente. porque o cliente, eu vejo dessa forma, né, quando ele é atendido de uma forma de consultoria, ele não tem por que ir buscar em outro. Ele não vai querer, porque ele está tão bem atendido, Uhum. né, e eu vejo isso assim, que falta realmente é a consultoria, né. "Ah, eu estou num escritório de contabilidade, então o que que ele está me atendendo? Ele está fazendo só aquilo que eu peço ou ele me questiona?" Uhum. O escritório ele precisa questionar o empresário. Porque eu, por exemplo, eu não sei nem pedir. Eu fiz 1 ano e meio de contabilidade, eu bloqueei na minha mente, não tenho interesse em desbloquear. Gente, eu busco informação, esse é um ano que eu estou estudando, eu me pré-condicionei no final de 2025, coloquei no meu projeto de vida no altar de Deus, que esse ano eu estudaria sobre finanças, sobre dinheiro, e estou estudando, estou em 2 mentorias sobre isso, né, uma de vendas, de como tratar essa questão, e uma de financeiro, de dinheiro, de mentalidade financeira. Estou tratando disso, mas não quero desbloquear a parte da contabilidade, porque eu não quero fazer a contabilidade da minha empresa, tá. Não, mas Eu não se existe profissionais para isso, né. eu não sei nem perguntar, mas o que que eu digo? Eu digo: "Sônia, o negócio é o seguinte, eu quero uma reunião". Daí ela deve ficar: "A Andréia, advogada, fez contabilidade um tempo, quer reunião para coisa básica". Eu peço reunião para quê? Eu peço assim: "Eu quero reunião para saber o que que eu tenho que mandar no final do mês, no início do mês, que nota, preciso pedir nota", delas me olham assim, né: "Andréia". Eu digo: "Ó, faz de conta que eu não sei nada, porque eu não Hum. quero saber, me diz". Mas esse é o Eu certo. eu provoco, né, Thaís, É. mas nem todos provocam. Temos que provocar, gente, temos que provocar. "Ó, o que que eu preciso? Eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero tomar crédito. Tu é capaz de me orientar? Não é, me diz quem. Eu não vou deixar de ti, me informa quem". Mas hoje a gente também, né, Andréia, precisa entender que existe hoje tantas claro que nada que eu vou falar nada substitui um profissional, Uhum. né. Orienta, Thaís, assim, ó, me orienta, Tá, tá, agora para o nosso crescimento lá do instituto, né, porque eu já vi o prédio, já comecei a sonhar. vai fazer o Me o crédito imobiliário, né. Me orienta. Aham, Eu sou a empresária que buscou por ti, que quer tá. tomar um crédito para comprar o prédio para a gente desenvolver o projeto social. Qual orientação tu me dá? É algo a médio prazo, não tô no sufoco. Não é nada assim, como tu falou antes, não é na emoção, É, não é nada afobado, não é na emoção. Eu quero no me planejar, impulso. não é no impulso, tá? O impulso é só o sonho, Primeira coisa, né, primeira qual é o teu projeto? tá? Qual é a finalidade do recurso que tu quer? Tu quer expandir? Tu quer: "Ah, eu quero comprar um Tá, vou comprar o prédio", prédio. certo? "Eu quero fazer uma reforma, eu quero suprir". Primeira coisa é entender a necessidade do crédito. Tá, daí tu entendeu, viu tudo, tu Segunda me se orienta a quê? claro, o teu caso, nós estamos falando de uma associação, de um instituto, é diferente de Tá, uma empresa. mas Às faz de vezes conta que é tá empresa, vamos a deixar a empresa, empresa ok, para que você seja entenda mais fácil, melhor, né. tá, para que você Depende entenda melhor. isso, dependendo da finalidade, às vezes acaba Sim, dificultando, sim. né, do negócio. Primeira coisa, os números, como estão a apresentação dos teus números? Tu tem balanço, balancete, tu tem só Daí tu faturamento? vai me orientar, eu vou lá na contadora, eu digo: "Eu quero balanço, quero balancete". Isso, só que às vezes existe muitas coisas no meio do caminho, né, às vezes a empresa tem 3, 4 anos, acabou de mudar de contabilidade, existe tantas Imagino. coisas no meio do caminho, que às vezes é um impeditivo de tomar o crédito, mas digamos a empresa está 100%, tá. A gente avalia o crédito, avalia
os números dela, ela tem balanço, balancete, como é a apresentação, imposto de renda do sócio, porque Tá, às vezes ela tem, mas ela não declara, tá. ela não Então demonstra patrimônio. Uma coisa que o empresário se perde é o seguinte: quando tu vai avaliar um crédito de uma empresa, tu não avalia somente a empresa, tu avalia o sócio da empresa. tá, então ponto um pelo nosso tempo, ponto um, a pessoa que quer tomar um crédito, ponto um, ela precisa estar com a sua contabilidade em ordem, precisa estar com seus balanços, balancetes, as declarações de imposto de renda da empresa, Impostos, né. precisa impostos, enfim, Isso, e também dos sócios. isso. Precisa tudo estar em dia, em ordem. Que Que mais? porque assim, voltando, né, porque às vezes o sócio acha que ele não precisa ter Sim, patrimônio, porque o patrimônio vem dali. Se ele tem patrimônio, que a empresa dele é lucrativa. não quer dizer que ele vá responder com o Não, patrimônio não, dele, nem que entendeu, vai ser meus garantia, queridos? não vai ser garantia, Isso. vai ser um respaldo, mostra que a Uhum, empresa dele dá lucro, uhum. né. Depois a gente vai buscar o crédito. Ele pode ser um crédito subsidiado, a gente pode buscar um crédito com carência. "Ah, eu quero fazer um projeto, vou fazer um projeto, então vamos buscar um crédito com uma carência de 1 ano". Tem projetos que tu tem carência até 2 anos, 8 para pagar. Então, assim, existe muitas formas de tomar crédito. "Ah, eu tenho um imóvel que eu quero dar de garantia, eu posso pegar esse imóvel e alongar para 20 anos, ele vai ter uma parcela baixa no fluxo de caixa Então, dele". o primeiro passo é eu estar com tudo em ordem com a Isso, contabilidade, ter os balanços, ter o balancete. Se eu sou uma SLU, vamos supor que seja eu, sou eu sócia de mim mesma, vamos supor que seja uma empresa com vários sócios, todos também em todos ordem. em ordem. Não significa que eles vão com seu patrimônio Não, garantir, né, mas significa que o que eu estou apresentando na minha empresa é é verídico, ver tanto que os resultados estão na minha vida pessoal, isso né. é isso aí mesmo. E ter bem claro o porquê que eu quero aquele crédito, Isto, para que tempo que eu quero quero e se comporta o meu financeiro, ok. isso aí. Thaís, para a gente finalizar, temos aqui 3 minutos, né, para a gente finalizar em 1 minuto e meio, hã, deixa uma orientação para as mulheres, sabendo que ainda temos, né, maiores desafios do que os homens à frente de uma Sim, empresa para que a nossa empresa tome crédito. Uma orientação para eu acho que a elas. melhor orientação para as mulheres que estão empreendendo, né, a gente sabe que muitas começaram a empreender no tipo assim: "Vou empreender", né, não se prepararam para aquilo, mas que tenha os seus números claros, sabe. Números claros. Tenha seus números claros, quanto fatura, quanto eu gasto, quanto custa isso, que ela consiga ter, nem que seja algo gerencial, mas que ela tenha domínio sobre os números. Porque eu vejo que muitas vezes tanto empresários homens quanto as mulheres, eles se perdem nos números, em saber o que de fato Verdade. sobra no final do mês para eles. Muito bom, verdade, né, a Thaís está falando ali e eu aqui com a cabeça para ela confirmando, números claros, clareza, Clareza, né. clareza, é poder você enxergar a sua empresa, Gostar de matemática, André, a gente cresceu na principalmente nós escola mulheres, né. na escola, não gosto de mate minha filha fala: "Não gosto de matemática", eu tenho que É, amar matemática, sabe, é é, números, empresa é números. número. Porque voltamos, né, não fomos criadas para E lidar com números, números, né, não, e depois as profissões, né, quando a mulher pôde estudar, fazer uma faculdade, as profissões. sempre tem um cunho emocional. Todas ligadas ao cuidado, né. É, Na política, estamos no ano político, né, na política, onde é que colocam as mulheres, por exemplo, quando vão assumir secretarias de município? Na saúde, na educação, essa na assistência social, né. O governo do Rio Grande do Sul, aqui o Eduardo Leite, que inovou colocando mulheres em secretarias que até então eram estratégicas, ocupadas é. só por homens, a exemplo da Secretaria de Obras. Bem, encerramos aqui o Despertando Mulheres na TV, com esse episódio que encerra o primeiro quadrimestre do ano de 2026. Falando aí desse tema, eu me entusiasmei, me motivei, ficaria aqui muito mais tempo, porque é um tema muito bom e eu reforcei muitas coisas aqui com a Thaís para você, minha amiga, gravar bem na sua mente, poder começar um processo de mudança de mentalidade. E uma mulher alinhada, né? Eu que trabalho principalmente na mentoria individual, com esse alinhamento emocional, espiritual, físico e prático, da mulher colocar na prática aquilo que ela está
se autodesenvolvendo a partir do seu autoconhecimento. Uma mulher alinhada, ela muda a vida dela e de todos ao seu entorno. Uma empresa alinhada com estratégia, ela não muda só a sua vida e das pessoas ao seu entorno, mas ela muda a comunidade onde ela vive. Então, ficamos por aqui. Deus abençoe. Até a próxima segunda-feira com Despertando Mulheres na TV com Andréa Fioravante pelo canal 524 da Claro TV. Despertando mulheres com brilho no olhar. Para o sucesso, a força vai encontrar. Por meio do autoconhecimento e saber, a clareza surge, a vida começa a florescer. Felicidade em família, um porto seguro.